Estamos continuando o nosso estudo verso a verso na Epístola de Paulo aos Efésios. Estamos no capítulo 2 e hoje nós estudaremos os versículos 20 até o versículo 22. Vamos à leitura da palavra de Deus. Assim está escrito, meus amados irmãos e amigos: edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, de quem Jesus Cristo é a principal pedra da esquina, no qual todo o edifício bem ajustado cresce para templo santo no Senhor, no qual também vós juntamente sois edificados para a morada de Deus em Espírito. Amém? Que Deus aplique em nosso coração, mente e vida a sua palavra, que possamos crer verdadeiramente em cada palavra do livro santo da Bíblia Sagrada. Amém? Amém. Amados irmãos, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, de que Jesus Cristo é a principal pedra de esquina. Nós não estamos fundamentados no lamaçal do mundanismo, nós não estamos edificados no lamaçal das ideias e das proposituras humanas. Nós não estamos fundamentados em filosofias com suas sutilezas. O nosso fundamento é Cristo. Edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, de que Jesus Cristo é a principal pedra da esquina. Cristo é o nosso fundamento. Muitos estão buscando se alicerçarem sobre o fundamento da teologia, seja ela romana ou protestante, sobre doutrinas criadas por homens, mas nós preferimos o que a palavra de Deus diz. Então, o fundamento dos apóstolos, Atos dos Apóstolos, capítulo 4, versículo 12, Atos 4, versículo 12. É importantíssimo que estejamos lendo a palavra de Deus, estejamos verificando na fonte o que a Bíblia diz, o que a palavra de Deus diz. Assim está escrito em Atos capítulo 4, versículo 12: e em nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome há dado entre os homens pelo qual devamos ser salvos. Então veja bem, não há outro nome pelo qual nós devemos ser salvos. O versículo 11 diz: ele é a pedra que foi rejeitada por vós, os edificadores, a qual foi posta por cabeça de esquina. Aí logo na sequência ele diz: em nenhum outro há salvação. Não há outro nome capaz de salvar. Não há outra pessoa capaz de salvar. O grande erro dos sistemas é que o sistema religioso, teológico, ele sempre coloca o homem como alguém capaz. Esquecem que nós não somos salvos pela religião, nós não somos salvos pela teologia, nós não somos salvos pela igreja, nós somos salvos por uma pessoa, a pessoa de Cristo. Nós não somos salvos porque não pecamos, nós somos salvos porque o nosso Salvador perdoa os nossos pecados. O nosso Salvador perdoa os nossos pecados. Eu estudava algumas coisas essa semana e observamos algo no que diz respeito à chamada teologia calvinista, no seu quinto ponto, onde há uma
asseveração da seguinte maneira: a perseverança é a prova da sua salvação. A sua perseverança é a prova da sua salvação. Que blasfêmia! A prova da minha salvação é a morte e ressurreição de Jesus. Amém? Amém. Então, enquanto os religiosos, seja eles do arminianismo ou do calvinismo, estão sempre montados em cima do cavalo humano e cavalgando com ele para dentro do inferno, os que são de Cristo credenciam e dão toda a honra e toda a glória tão somente a Jesus Cristo. Então, nós não somos salvos porque perseveramos, e nem perseveramos porque somos salvos. Nós temos um Salvador, e é o Senhor quem nos mantém, é o Senhor quem nos garante, é o Senhor que cuida, é o Senhor que mantém. E a nossa salvação, ela não tem como base a nossa perseverança. A nossa salvação tem como base o perdão dos nossos pecados. Afinal de contas, quem é que não peca? Quem é que não peca? Por isso, nós ficamos com o nome de Jesus, e em nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu nem um outro nome há dado entre os homens pelo qual devamos ser salvos. É impossível sermos salvos a não ser por Jesus. Não há outro nome. E em nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome há dado entre os homens pelo qual devemos ser salvos. Quem quiser ficar com qualquer ismo, que fique, mas lembre-se que em cima de qualquer que seja o ismo, o camarada vai chegar dentro do inferno, porque Salvador é Jesus Cristo, e salvação nós temos porque temos um Salvador. Nós somos salvos porque nós temos um Salvador. Nós somos salvos porque temos um Salvador. Portanto, a expressão, a sua perseverança é a prova da sua salvação, é tão satânica quanto aquela outra expressão. Para você ser salvo, é necessário que você persevere até o fim. Ambas as falas são de sistemas teológicos opostos, mas que se cruzam, que se abraçam, que entram no inferno abraçados, de mão dadas. Ambas são as duas faces da mesma moeda, a moeda da perdição. A Bíblia aponta para Cristo, apenas o nome de Cristo como Salvador. Então eu sou salvo, você que crê em Jesus também é salvo, mas você não confie na sua perseverança, não confie em você mesmo, confie em Jesus, porque nós só somos salvos porque Ele perdoa os nossos pecados. Amém? Amém. Ele perdoa os nossos pecados. Se Jesus não perdoasse o pecado que você cometeu hoje, a sua perseverança ia servir de quê? Ou você não peca? Ou você não peca? O satanismo aloja-se aí. Se o camarada diz que não peca, está mentindo e está fazendo Deus de mentiroso. Se ele admite que peca, cadê a perseverança? Não houve, não é? Não houve. Então, preste atenção, Bíblia é Bíblia, calvinismo é satanismo, Bíblia é Bíblia, calvinismo é satanismo, certo? Calvinismo é satanismo. E para os defensores do arminianismo não ficarem rindo à toa, também é satanismo. E ambos estão de mãos dadas, descendo a ladeira do inferno. Um dizendo, um engano da seguinte maneira: a prova da sua salvação é a sua perseverança. E o outro engana da sua maneira: se você não perseverar até o fim, você não será salvo. As duas faces da mesma moeda do engano. Bíblia diz: Cristo é o Salvador. Não há outro nome pelo qual nós devemos ser salvos, só por Jesus Cristo.
Ele é o fundamento. 1 aos Coríntios, capítulo 3, versículo 11. 1 aos Coríntios 3, 11. Assim o apóstolo Paulo se remete ao fundamento. Porque ninguém pode pôr outro fundamento além do que já está posto, o qual é Jesus Cristo. Qual é o fundamento? Jesus Cristo. Jesus Cristo. Nós estamos fundados sobre quem? Jesus Cristo. Quem é o fundamento da nossa vida? Jesus Cristo. Quem é o fundamento da nossa salvação? Jesus Cristo. Quem é o fundamento do nosso arrebatamento? Jesus Cristo. Quem é o fundamento da nossa glorificação? Jesus Jesus Cristo. É Jesus. Amém? Amém. É Jesus quem salva e é Jesus quem nos mantém 100% salvo. Jesus nos salva porque Ele perdoa os nossos pecados. Perdoa os nossos pecados. Jesus é a causa do perdão do nosso pecado. Lembrem disso. Tira qualquer sistema do meio e deixa somente Jesus. Nós não somos salvos por religião, nós não somos salvos por sistema, nós não somos salvos por obras, nós somos salvos por Jesus Cristo e somente Jesus Cristo. Amém? Bom, Cristo é o fundamento. Não há como a gente colocar outro fundamento. O fundamento da verdadeira igreja de Cristo é Cristo. O fundamento do romanismo é Constantino. O fundamento do protestantismo são os reformadores. Nem Constantino é Cristo, nem os reformadores é Cristo. A reforma protestante nada mais é do que a continuidade da igreja de Roma. Efésios capítulo 2, versículo 21 diz que o edifício bem ajustado cresce para templo santo do Senhor, ou do Senhor, no qual todo edifício bem ajustado cresce para templo santo do Senhor. O edifício cresce se bem ajustado. Preste atenção que um edifício, ele é construído dentro de um projeto, não é? Um projeto de uma planta, e ele tem toda uma ligadura. Cada bloco é ligado um ao outro, não é? Tijolo sobre tijolo, tijolo sobre tijolo, sempre se ligando, se amarrando um no outro. Ou seja, um edifício que não esteja bem ajustado, o que é que vai acontecer com ele? Vai cair. Então nós temos um edifício, nós temos um fundamento, e sobre o fundamento nós temos um edifício. Temos um fundamento que é Cristo, e sobre o fundamento é edificada a igreja de Cristo. Sobre o fundamento que é Cristo é edificada a sua igreja. O fundamento perfeito não é areia, não é lodo, não é pântano, é rocha pura e verdadeira, a pedra de esquina, Cristo Jesus. Então o fundamento é Cristo e sobre ele é edificada a sua igreja e cresce para templo santo no Senhor. Não esqueçamos jamais que na igreja de Cristo habita o Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo de Deus. Certo? O Espírito de Deus habita a sua igreja. Sendo assim, nós estamos ligados à igreja, nós somos membros da igreja, nós devamos desejar sermos edificados, não é verdade? Desejar a edificação. 1 Pedro, capítulo 2, se nós estamos falando de edificação, nós estamos falando de crescimento. A igreja cresce de duas maneiras. A igreja cresce para fora com o evangelismo, né? Numericamente. E a igreja cresce para dentro com a edificação dos salvos. Com as vidas sendo transformadas e cada dia mais parecida com Jesus Cristo. Mais parecida com Cristo.
Então veja bem, versículo 2 de 1 Pedro, capítulo 2. Desejai afetuosamente, como meninos novamente nascidos, o leite racional, não falsificado, para que por ele vades crescendo. Para você crescer, você precisa de alimento. Para você crescer, você precisa de alimento. Nas regiões onde não tem muito alimento, os meninos são raquíticos, né? As pessoas são pequenininhas, são baixinhas. As crianças são raquíticas. Por quê? Porque não cresceu. Porque faltou leite. Então você quer crescer espiritualmente, tem que se alimentar da palavra de Deus. Irmãos, o crente, ele precisa ser sábio. O crente não tem que se envolver com nada do mundo. Música do mundo pertence a quem? A Satanás, né? Dá para você ficar ouvindo a semana todinha essas músicas imorais, satânicas do mundo e cantar elas aqui na igreja? Dá? Não tem nem como. Logo, se você quer crescer, você não pega seu ouvido e oferece ele ao diabo. Você quer oferecer seu ouvido ao diabo? Você vai oferecer. Só que o diabo vai encher a sua cabeça de satanismo. E sabe o que vai acontecer com você? Você vai cair. Você vai cair. Você não vai crescer. Você está bebendo água contaminada. Você não está bebendo leite. Você está bebendo água contaminada. O mundo tem lá a sua moda, não tem? Aí eu vou comprar uma roupa. Eu chego lá, tem uma camisa regatona assim. Aí eu disse, vou comprar essa camisa, ó, vou ficar muito bonito. Presta para vir para a igreja? Eu compro? Não. Tem que ter cuidado que não existe assim a roupinha de vir para a igreja e a roupinha de ir para o mundo, não. Você é filho de Deus ou você é filho do diabo? Não, pastor, no sábado e no domingo eu sou filho de Deus. Segunda, terça, quarta, quinta e sexta eu sou filho do diabo. Aí de segunda a sexta eu agrado o cão. No sábado e domingo eu tento agradar. Deus não se agrada disso não. Se é do cão, fica logo lá com o cão, que pode ser que alguém pregue o evangelho para você e você venha a ser convertido por Cristo. Não existe esse negócio de vida dupla. Não existe isso. Eu vou andar, eu vou para a escola, vou nua, vou nu, vou para a igreja, vou vestido. Ou vestida. Conversa fiada, rapaz. É simples. Você olha para o povo do mundo. Eu olho para um cabo do mundo da minha idade, vejo como ele anda. Anda diferente. Leno olha para um cabo do mundo da idade dele, como ele anda. Anda diferente. O mesmo jeito por Major, Severino Novos, que é novão, né? Olha para o boizão aí, com a tatuagem, um brinco aqui. Aí Severino já sabe, aquele boizão ali está vestido daquele jeito porque ele é do mundo. E isso vale para minha filha Rebeca, para a filha de Leno, para qualquer um. Não tem de andar. Ninguém tem de andar nu. Ninguém aqui ainda. Ninguém aqui ainda. Certo? Tem de andar vestido como crente, se é crente. Se não é, bom. Aqui ninguém chora quando um não crente sai da igreja, né? Cristo chorou? Não. Então nós não choramos também. Nós não choramos também. Se é crente, viva como crente. Se é crente, viva como filho de Deus. Agrade a Deus. Amém? Então, se é crente e quer crescimento, deseja afetuosamente como menino novamente nascido, o leite racional, não falsificado, para que por ele vá crescendo. Você só cresce se for pela palavra de Deus, viu? Eu só cresço se for pela palavra de Deus. Se não for pela palavra de Deus, nós não vamos crescer não. Nós vamos ficar aqui. Tem um hino aqui no corinho que o pessoal cantava para as crianças, né? Quem não ora e a Bíblia não lê, diminuirá, né? Leia a Bíblia e faça a oração se quiser crescer. Quem não ora e a Bíblia não lê, diminuirá. Você já parou para pensar que tem crente que às vezes ele está assim, aí alguém diz, fulano, ora aí pelo almoço. O camarada se enrola todinho, quase não consegue orar.
Não tem. Isso é porque faz tempo que orou em casa, viu? Certo? Fulano, cita um texto da Bíblia aí. Eita, rapaz, eu não sei nem. É porque faz tempo que leu a Bíblia. Porque se você está lendo a Bíblia, pelo menos metade de um você sabe. Bem assim? Certo? Então, para você crescer, é preciso de Bíblia, é preciso estudar a palavra de Deus. Efésios capítulo 4, versículo 15. Antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. Cristo é a cabeça de quem? Da igreja. De todo homem, de todo principado e de todo potestade. Cristo é a cabeça da igreja. Antes, seguindo a verdade. Espera aí. Não é para seguir o mundo não, pastor? Não é para seguir o boizinho, a boizinha, não. Não é para ser, rapaz, tem um meu amigo ali, que é amigo de infância, ele está fazendo um churrasco lá, cheio de cachaça na casa. Tu vai fazer o que lá, hein? Não é para seguir essas figuras. Ah, mas tem meu parente lá. Esquece teu parente, esquece teu pai, esquece tua mãe, esquece teu amigo, esquece teu vizinho. E lembra-te de Jesus Cristo, porque foi Jesus Cristo quem livrou a tua alma do inferno. Repito, se é que ainda não está indo para lá. Né? Por que precisa a gente ficar? Será que é fácil ser enganado, gente? É muito fácil ser enganado. Às vezes as pessoas dizem, pastor, por que o senhor fala tanto sobre salvação? Eu vou falar de quê? Vou falar de salvação, de que tem um Salvador e que nós somos salvos de uma vez para sempre. E que o nosso Salvador é Jesus Cristo. O nosso Salvador é Jesus Cristo. Antes, seguindo a verdade e amor, cresçamos em tudo, naquele que é a cabeça, Cristo. Você sabe o que é a verdade? A Bíblia. Mas pastor, a verdade não é a religião? A religião é lá a verdade, rapaz? A verdade não é a teologia? A teologia é lá a verdade? Verdade é a Bíblia, amém? Seja crente de primeira leitura e a sua primeira leitura seja a Bíblia. Você fale como Cristo falou, assim está escrito. Escrito aonde? Na Bíblia. Se você diz assim está escrito, você não erra nunca. Agora, se você fica, não, porque o pastor fulano de tal, uma vez nós viemos numa viagem e vinha mais um pastor. E uma pessoa resolveu fazer uma pergunta a esse pastor. Ele disse, pastor, a pessoa que se suicida, o crente se suicidando, é salvo ou perdido? O que é que você acha que foi a resposta? Acaba com a sua cabeça, coçou assim. Se o camarada é salvo, se ele suicidar, se ele perdeu a salvação? Claro que não, ele não era salvo. O que é que a Bíblia diz? Nem a morte, nem a vida, nem o presente, nem o porvir. Não tem como. Agora, é para os crentes saírem se morrendo aí? Claro que não. Claro que não. Certo? Claro que não. Mas ninguém perde a salvação. É impossível perder a salvação. Mas pastor, o senhor está dizendo uma heresia. Heresia é? Deixa eu fazer uma pergunta a vocês. Sansão morreu como? Quem lembra como foi que Sansão morreu? Ele pegou 2 colunas, não foi? E disse, morra eu. Ou seja, o que ele estava fazendo? Estava se matando. Ele foi salvo? A Bíblia coloca ele na galeria da fé de Hebreus capítulo 11. Se ele está na galeria da fé de Hebreus capítulo 11 é porque ele era uma pessoa salva. Salvação é imperdível. Salvação é imperdível. Certo? Ninguém perde a salvação. Salvação é imperdível. Antes, seguindo a verdade, cresçamos em amor naquele que é a cabeça, Cristo. Cristo é a cabeça. Sejamos firmes, constantes, abundantes no Senhor. Não vamos
modificar o que a Bíblia diz, certo? Vamos crescer firmados em Jesus Cristo. Vamos crescer firmados em Cristo para a honra e glória tão somente dele. Ele é o nosso Salvador. Antes, seguindo a verdade e amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo Jesus. Cristo Jesus é a cabeça. Então não vamos modificar o que a palavra de Deus diz. Vamos nos firmar no que a palavra de Deus diz. No qual todo edifício bem ajustado cresce para templo santo do Senhor. Você, através da Bíblia, você vai se firmar. Você, através da Bíblia, você vai crescer. Você, através da Bíblia, você vai frutificar. Você, através da Bíblia, você vai dar um bom testemunho. Você, através da Bíblia, vai dar a oportunidade de muitos outros conhecerem a verdade por causa do seu testemunho. Através da Bíblia você vai evangelizar e através da Bíblia você vai ganhar outras pessoas para Cristo. É isso que ele quer. É esse crescimento. Você, através da Bíblia, vai edificar os seus irmãos. É isso que ele quer. Então vamos fazer o que ele quer. Versículo 22. No qual também vós juntamente sois edificados para a morada de Deus em Espírito. A igreja de Cristo está juntando pessoas, está edificando pessoas, está fazendo pessoas crescerem para a honra e glória de Cristo. No qual também vós juntamente sois edificados para a morada de Deus em Espírito. Vamos ver Efésios capítulo 4, versículo 16. Efésios 4,16 é um texto que nós já falamos várias vezes sobre ele aqui na igreja. Diz assim: do qual todo o corpo bem ajustado e ligado pelo auxílio de todas as juntas, segundo a justa operação de cada parte, faz o aumento do corpo para a edificação em amor. Do qual todo o corpo, bem ajustado, ligado pelo auxílio de todas as juntas, segundo a justa operação de cada parte, faz o aumento do corpo para a sua edificação. Quem deve trabalhar para que a igreja cresça? Todos. Agora, quando as pessoas trabalham para a igreja não crescer, quem sofre? Ele só ou a igreja inteira? Então, se eu sou crente e quero andar de forma diferente do que a Bíblia diz, eu estou fazendo a igreja sofrer. Em vez de fazer a igreja crescer, eu estou fazendo a igreja diminuir. Presta atenção nisso. Então, cuidado com a música do mundo, cuidado com moda do mundo, cuidado com amigos do mundo, cuidado com o comportamento do mundo, cuidado com a família do mundo. Não é assim que tem que ser? Por quê? Pastor, isso é para todo mundo? Claro, para os jovens, para os velhos, para os jovens adultos, para os adolescentes, para todos andando de maneira digna para a honra e glória de Deus. Todos andando de maneira digna para a honra e glória de Deus. Então, devemos ter cuidado, porque a responsabilidade é de todos. Todos para a honra e glória de Cristo Jesus. Todos para a honra e glória do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Não é só de alguns, é de todos. Não é só de alguns, é de todos. De todos nós que cremos em Cristo como Salvador pessoal, devemos estar servindo a Deus com alegria. Não é por obrigação, não. Tem crente que acha que tem que servir a Deus por obrigação. Nós não devemos servir a Deus por obrigação. Nós devemos servir a Deus por alegria. A alegria, certo? A alegria do crente, por ser salvo, deve fazer com que ele sirva ao Senhor com muita alegria. Certo? Vamos servir a Deus com alegria. E ainda, 1 Timóteo capítulo 3, versículo 15. 1 Timóteo 3, 15. 1 Timóteo capítulo 3, versículo 15. Veja o que está dito. Mas se tardar, para que saibais como convém andar na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, coluna e firmeza da verdade.
Você faz parte da igreja de Cristo. O que é a igreja de Cristo? Igreja de Deus vive é o quê? Coluna e firmeza da verdade. Como um membro da coluna e firmeza da verdade deve andar? De qualquer jeito, é? De qualquer jeito. Como deve ser a minha preparação para vir à igreja de qualquer jeito? Como deve ser a minha relação com a igreja de Cristo de qualquer jeito? Meus irmãos, a igreja de Cristo requer de nós muita responsabilidade e respeito. A igreja de Cristo requer de nós muita responsabilidade e respeito para a honra e glória tão somente dele. Eu tenho de viver alegremente por fazer parte da igreja de Cristo. Devemos nos alegrar por fazermos parte da igreja do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Assim sendo, meus irmãos, devemos nos contentar por estarmos sendo edificados para a morada de Deus em espírito. Casa de Deus vivo. Que é a igreja de Deus? Casa do Deus vivo. Morada de Deus em espírito. Casa do Deus vivo. Eu vou para a igreja, eu vou para a casa do Deus vivo. Amém? Amém. O Espírito de Deus habita a sua igreja, que é a casa do Deus vivo, que é a igreja do Deus vivo, a coluna e a firmeza da verdade. A igreja de Cristo, batista, local e visível, é a casa do Deus vivo, é a igreja do Deus vivo, é a coluna e a firmeza da verdade. Amém? Amém. Estamos edificados em Cristo, estamos crescendo para a honra e glória dele, e somos o lugar da habitação do Senhor. Amém?